E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos, fazendo uma leitura aqui no site do STJ, como sempre, e eis que me deparo com a seguinte notícia, vinda do dia 30 de 8 de 2023, ok? É mais uma decisão da STJ que tenta corrigir os erros absurdos que acontecem quando não é lá na primeira instância, segunda instância, provocado pelo Poder Judiciário, pelos seus magistrados ou desembargadores. Nós temos também ainda o órgão ministerial que ainda existe, né, desrespeitar a lei, em que pese está lá, né, e coloca nas entrevistas que é fiscal da lei. Eu não entendo como um fiscal da lei consegue desrespeitar a própria lei. É realmente algo absurdo e que precisa ser muito bem estudado. Não sei se a gente tem resposta para isso. Aliás, tem, mas não sei se até quando isso vai perdurar. Bom, vamos lá. Para a sexta turma, gravação ambiental feita com auxílio do MP deve ter autorização judicial. Então, aqui no caso concreto, houve uma gravação ambiental, que daqui a pouco eu vou estar compartilhando o arquivo e mostrando para vocês as diferenças e tudo mais, em que somente pela presença ou auxílio do Ministério Público, é, as pessoas imaginaram, e até o próprio Ministério Público, teve polícia envolvida também, né? Se imaginaram que provavelmente o Ministério Público pode tudo. Ou seja, talvez ele imagine ser o dono da lei, né? E o que não é. Já por muitas e muitas vezes acusa mal, acusa injustamente, não respeita o princípio da lealdade processual, não fiscaliza a lei e os seus próprios atos como exemplo, e aí acha que pode fazer tudo de qualquer jeito. Isso gera um prejuízo enorme para a sociedade, gera um prejuízo enorme, né, para as nossas questões sociais, gera um prejuízo enorme para os cofres públicos, gera um prejuízo enorme para os réus, e para a própria sociedade, que às vezes vê um cidadão inocente sendo condenado, até por produção de prova de formas ilegais, feito ao arrepio à lei, e outras vezes pessoas que deveriam estar sendo condenadas acabam se beneficiando, porque realmente, em razão das falhas provocadas aí por essas pessoas, acarreta aí numa possível prescrição do crime, então a pessoa demora mais tempo para ser julgada, enfim, é todo um prejuízo. Isso se dá em razão da prepotência das pessoas de acharem que podem tudo a qualquer preço, a qualquer custo, desrespeitando a lei, o que é lamentável. Mas vamos ler aqui a informação, tá? A gravação ambiental, vem lá um relato aqui, uma informação do Superior Tribunal de Justiça. A gravação ambiental feita por um dos interlocutores, então um dos interlocutores estava ali naquele local, tá? Com o auxílio da polícia ou do Ministério Público, precisa de autorização judicial. Então, cara, não adianta a polícia, não adianta o Ministério Público insistir em praticar coisas erradas, desrespeitando a lei, direitos e garantias individuais das pessoas, sob o manto de ser justiceiros e que está fazendo justiça, que é uma verdadeira utopia, porque não estão fazendo justiça nenhuma. Então, na realidade, utilizando do seu poder para praticar arbitrariedade e gera esses problemas. Então, vamos lá. A gravação ambiental feita por um dos interlocutores com auxílio da polícia ou do Ministério Público precisa de autorização judicial para ser aceito como prova. Gente, está na Constituição, tem lei específica para isso, enfim. Para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, essa autorização é indispensável para evitar que a cooperação com o órgão de persecução penal se torne abusiva. Óbvio, o Poder Judiciário tem que fiscalizar isso, né, gente? Tendo em vista que, nessa circunstância, a atuação particular o aproxima da figura do agente colaborador ou infiltrado. Ainda precisa dizer isso. O STJ tem que ser provocado para resolver um problema desse absurdo.
Com base nesse entendimento, o colegiado reconheceu a ilicitude de uma investigação feita pelo Ministério Público de Goiás no âmbito da Operação Poltergeist, deflagrada em 2014. Gente, a ação foi deflagrada em 2014. Ano que vem faz 10 anos que esse negócio está rodando aí. De repente veio uma condenação, vai ser anulada em razão disso. Olha o absurdo. Quanto tempo e dinheiro jogado fora. Ela visava desarticular a suposta organização criminosa envolvida em desvio de recurso público por meio de contratação de servidores fantasmas em gabinetes da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Goiânia. Na origem da operação, uma das pessoas que teriam participado do esquema buscou o MP para relatar irregularidade. Com equipamentos fornecidos pelos promotores, ele fez as gravações que embasaram a denúncia. Olha só, cara, é surreal você imaginar isso, mas acontece e as pessoas ainda acreditam, né, na seriedade das instituições. Sei que não são todos, mas volta e meia isso está acontecendo, volta e meia isso é objeto de discussão e volta e meia prejudica as pessoas, a sociedade, o erário, enfim, todo um sistema. Ao negar o habeas corpus impetrado pela defesa de um dos investigados, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que a interferência do Ministério Público não invalidou a prova, pois o registro foi feito de forma espontânea. Além disso, a Corte Estadual considerou que não haveria exigência de autorização judicial para a gravação. É o que eu venho falando há muito tempo, né? O Ministério Público, na primeira instância e na segunda instância, nós estamos tendo vários problemas, né, referente às decisões, cada uma mais, mais menos eficaz, mais perigosa e mais errônea do que a outra. E aí, gente, o que acontece nessa história? Eu sempre falo, até coloquei lá no meu livro, parece até que são irmãos siameses, o que um faz, o que um pede, o outro concede. Então, a gente já teve esse filme aí, lá na Lava Jato, né, com o Moro, com o Dallagnol, enfim, isso aí tem que acabar, né? Uma hora vai acabar, a gente vai ficar falando, a gente vai ficar insistindo, vai ter decisões anulando, causando prejuízo para a sociedade, mas uma hora isso vai acabar. Assim eu espero. Em recurso ao STJ, o investigado argumentou que os precedentes citados para justificar a legalidade da prova não se aplicam ao caso. O extrato de captação ambiental feita pela vítima do crime ou por particular no exercício de autodefesa com o auxílio da polícia. São coisas diferentes, óbvio. Né? E aí, mas o Ministério Público acho que não, acho que está tudo bem, está tudo legal. Tá? O ministro Sebastião Reis Júnior, cujo voto prevaleceu no julgamento, observou que a época dos fatos exigia expressamente autorização judicial para a realização, né, e que foi revogado pela Lei 2.850 de 2013. Segundo o magistrado, ainda que o uso da gravação feita por um dos interlocutores sem a proteção legal do sigilo das informações seja admitido pela jurisprudência, esse procedimento deve ser visto com ressalvas quando apoiado por órgão da persecução penal. Quando é a pessoa que está fazendo isso, né, numa gravação, por exemplo, ambiental, né, a captação de conversa realizada por um terceiro, porém que tem um conhecimento de um dos interlocutores, gente, veja que aí é uma outra situação. Aqui nós estamos diante de um órgão público, um órgão que é acusador e atua como fiscal da lei, ou deveria atuar, deveria trabalhar para guardar, para fazer com que a lei fosse respeitada, aplicada de forma justa, coerente, eficiente, eficaz. Que não é o caso. Tá? Continua lá. Para o relator, o limite de atuação estatal é demanda republicana e democrática. Sebastião Reis Júnior enfatizou que o caso não trata de uma conversa privada em que um dos interlocutores, por conta própria, faz a gravação para eventual ação futura. Não foi um dos dois, foi o terceiro. Para ele, a interferência do MP coloca a pessoa disposta a colher prova em condição próxima de um agente colaborador infiltrado, sendo difícil supor que o órgão não forneça, por exemplo, orientações sobre como conduzir a conversa a fim de obter informações relevantes. É claro, né, gente? É uma demanda republicana e democrática limitar essa atuação submetendo-a ao crivo do céu. Não havia qualquer impeditivo para a época.
para obtê-la, salientou. Ao dar provimento ao recurso em habeas corpus, o relator ainda afirmou que a preocupação com o tema é amparada por diversos casos de direito internacional que abordam fundamentos compatíveis com as normas brasileiras, considerando efetiva e reconhecida a participação do órgão de persecução estatal na obtenção da prova aqui questionada, sem prévia autorização judicial, entendo como ilegal a gravação obtida e, por isso, deve ser excluído, bem como todas as provas derivadas, concluiu o ministro. Essa notícia se refere ao recurso em habeas corpus 150.343, ok? Então vamos lá agora fazer aqui algumas observações. Aqui no nosso material didático, desse lado aqui, onde eu estou mostrando para vocês, nós temos a questão da definição de meio de prova, e do outro lado nós vamos falar sobre a questão da interceptação de dados, né? Interceptação telefônica e por aí vai. Então eu já tinha colocado isso aqui, já tem um curso no nosso canal sobre meios de prova, sobre provas e por aí vai. Se você quiser, é só acessar aí que você vai ter essa aula gratuita, inclusive com material. Meios de obtenção de prova são instrumentos utilizados como fonte para colher a prova. São os mecanismos, exemplo, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, etc. Esse meio de obtenção de prova busca alcançar a fonte da prova. Então, o que nós tivemos aqui foi uma ilicitude praticada lá pelo sujeito juntamente com o Ministério Público, nos meios de obtenção de prova, tá? Aqui temos aqui ainda, vou mais lá na frente que eu quero falar de outras coisas. Aí aqui eu venho e escrevo e mostro para vocês que é a fonte de prova. É tudo de onde provém a prova. Pode ser materiais ou pessoais. Exemplo, uma testemunha ocular é uma fonte de prova. A droga que foi apreendida em busca e apreensão é uma fonte de prova. Agora vamos aos meios de prova. São os mecanismos, os recursos da extração de dados que provêm das fontes. Ok? Então, exemplo, uma perícia realizada na droga foi o meio de prova, ok? E foi obtida da fonte, que é a droga, e foi obtido pelo meio de obtenção da prova, por exemplo. Elementos probatórios, tá? Elementos probatórios são as informações objetivas que se extraem das fontes da prova. Exemplo, conclusão do laudo pericial, identificação da versão da testemunha sobre o fato e tal. Esses são os elementos probatórios, ok? Então nós temos aqui. Lá na interceptação telefônica, onde eu coloquei aqui o material também didático, que tem um curso também sobre interceptação telefônica no nosso canal, eu coloquei aqui para vocês, ó, um resumo. Interceptação telefônica ou ambiental é aquela realizada por um terceiro sem o conhecimento e muito menos consentimento de um dos interlocutores. Nenhum dos interlocutores possui conhecimento dessa interceptação. Então, gente, interceptação telefônica ou interceptação ambiental, ok? Escuta telefônica ou escuta ambiental. A captação da conversa é realizada por um terceiro, porém com conhecimento de um dos interlocutores. Também necessita de autorização judicial sob pena de nulidade. Foi o que aconteceu aqui, ó. Uma das duas pessoas lá, né, de alguma forma, conversou com o Ministério Público, sabia que ia fazer uma gravação, ou seja, sabia que foi colocado uma escuta, né, telefônica ou escuta ambiental, provavelmente colocou-se ali um gravadorzinho para ele, e aí é uma escuta ambiental que nós podemos tratar, e que fala a captação da conversa realizada por um terceiro. Essa terceira pessoa estava lá no meio da conversa dos outros dois, porém com o conhecimento de um dos interlocutores. Também necessita da autorização judicial sob pena de nulidade. Foi o que aconteceu. E nós temos aqui a gravação clandestina telefônica ou ambiental. Um dos interlocutores realiza a captação da conversa com o seu interlocutor sem o conhecimento deste, ou seja, por exemplo, duas pessoas estão conversando e uma delas está gravando a conversa sem consentimento da outra, ok? A gravação ambiental é aquela que é a captação ocorrida em um ambiente realizada por um dos interlocutores, podendo ser por gravador, câmeras ocultas, etc. Tá ok?
Então, gente, não adianta, tem que ser observada esses detalhes para que não se gere prejuízo, né, para a sociedade, para o poder público. E esse prejuízo é financeiro, esse prejuízo é social, esse prejuízo é jurídico, que gera uma instabilidade na nossa sociedade e a gente fica sem saber, exatamente, como que a gente vai agir, para esses casos, né. E aí a gente fica pensando, né, o que leva, uma pessoa, né, fazer exatamente isso, né, ficar, imaginando que pode, a qualquer custo, praticar aí uma conduta e daí sair ilesa e contaminar todo um processo. E o prejuízo é de quem? Essa é a pergunta, né. Então, há necessidade que a gente tenha uma análise maior, eh, principalmente dos órgãos públicos, e eu sempre venho falando isso, que na realidade esses órgãos públicos, né, eles, principalmente o Ministério Público, parece que tem uma ideia de buscar condenação, 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 e aí rasga a lei, no sentido de, gerar prejuízo dentro do processo judicial. Esse prejuízo, por muitas vezes, acarreta uma anulação do processo, outras vezes acarreta, em razão dessa anulação, né, a prescrição do crime e a gente tem um culpado solto. Outras vezes geram uma nulidade no processo, mas porém o sujeito lá que está sendo processado está respondendo a um processo penal que macula a sua honra, o seu nome, atinge a sua dignidade humana, e no final ele é absolvido e nada acontece, com essas pessoas. E a gente fica sempre perguntando até quando isso vai, quando que essas pessoas, né, que têm a obrigação, né, de ter a lealdade processual e respeitar o cidadão brasileiro, elas serão punidas. Mas não é a punição como aposentadoria compulsória, né? É uma punição penal, uma punição administrativa, uma punição civil com indenização para a vítima, para aquela pessoa que sofreu isso. É isso que a gente tem que ir trabalhar e nós temos que propagar, porque essas decisões não são raras, isso está acontecendo diariamente. A gente vê tudo que o Ministério Público fala, porque eu atuo nisso, eu vejo. A regra é tudo que o Ministério Público requer é sempre concedido. É raro a gente encontrar um magistrado que ele olhe para o processo, ele consiga separar essa ideia, né? E hoje a gente está passando por um período muito complicado aí. Mas fica essa jurisprudência para você guardar e que se caso um dia você precisar, você já sabe que tem aí entendimentos, né, nesse sentido, tá? Visando, anular e gerar nulidade no processo, em que pese esse tema da nulidade também, hoje em dia está árduo, porque já estão tendo um posicionamento que a defesa tem que provar o prejuízo, então meio que a porta está aberta, né, e é complicado. Mas vamos continuar trabalhando, estudando, combatendo essas atrocidades com firmeza, eloquência, inteligência, serenidade, mas não podemos ficar inertes e deixar isso acontecer, ok? Qualquer coisa, se inscreva.